Oi, gente, tudo bom? Então, aqui a gente vai fazer uma pequena entrevista com a concursiva, a Juliana. Ju, fala um pouquinho sobre você, como foi que você resolveu estudar para concurso. Então, primeiro, obrigada pela oportunidade de falar aqui, né? Sempre legal compartilhar, né, da nossa experiência, da nossa trajetória, enfim. Bom, eu, no início da minha vida, eu achei que eu ia ser médica, para começar. Eu até o ensino médio, mesmo até o pré-vestibular, eu fiz vestibular para medicina e passei. Mas quando foi para entrar realmente na faculdade, eu vi que não era o que eu era, exatamente. E assim, até a minha mãe e meu pai na época falaram assim, realmente, você sempre foi muito do direito, muito assim, eu não gostava de ver injustiça, eu sempre estava tentando mediar, ir para um lado, enfim, defender quem estava em uma outra posição assim mais difícil, enfim. Meus pais nem se surpreenderam muito, né? A galera toda estranhou, né? Meu Deus, ela sempre falou que ia fazer medicina, passou e não desistiu, né? Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, realmente, porque o direito está no meu coração. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, mas assim, já adiantando, né? Foi uma faculdade feita pela Televisa, né? Novela mexicana, porque eu só fui me formar em 2011 porque, né, entre a faculdade ali, durante a faculdade, meu pai faleceu, eu transferi de faculdade, toda transferência implica em voltar de período, enfim. Foi um tempo um pouco difícil do meio para o final da faculdade e eu acabei me formando só em 2011. Então, assim, não foram flores, sabe? Foi complicado. Depois que eu me formei, 9 meses depois, mais ou menos, eu entrei como assessora do Ministério Público na área de tutela coletiva. E também não foram flores, porque eu ficava morrendo de medo de fazer alguma coisa errada, porque tutela coletiva é uma coisa muito... você não tem uma matéria na faculdade chamada tutela coletiva, né? Você tem ambiental, você tem consumidor, você tem constitucional, administrativo, mas você não tem... não é algo muito engessado, né? Muito pelo contrário, é algo bem amplo, né? E fiquei 8 anos, já estou há 8 anos, fiquei não, estou há 8 anos no tutela coletiva como assessora, que também é um grande aprendizado. Como eu resolvi estudar para concurso? Assim que eu entrei na faculdade, eu já queria fazer concurso, porque assim, a minha mãe é advogada há 35 anos, na área de família, civil e juizado, né? Fazenda, mas eu nunca quis advogar. Então, assim que eu entrei na faculdade, já era para fazer concurso. Eu já tinha o sonho de ser promotora de justiça. Então, eu passei a faculdade toda, assim, né, com essa vontade. E trabalhando no Ministério Público, isso só foi crescendo, né? Então, eu, assim, quando eu entrei no MP, eu fiquei um tempo só me dedicando realmente a aprender o que eu tinha que fazer, né? As coisas da tutela coletiva, enfim, porque a prática é muito diferente da teoria que realmente a gente precisa. Então, quando foi em 2014, eu comecei a fazer provas da magistratura e Ministério Público. Antes disso, só uma outra parte da Televisa, no último ano da faculdade, eu fiz uma prova para a Polícia Civil do Espírito Santo, para auxiliar de perito, passei em 23º lugar e perdi no TAF. Então, teve mais essa parcelinha, né? Mas eu sempre acredito que naquele momento da vida, se a minha vida tomou um rumo totalmente diferente, talvez eu não estivesse aqui. E eu acho que eu realmente deveria estar aqui nesse momento, aprendendo o que eu estou aprendendo, vivendo o que eu estou vivendo, para poder chegar onde eu quero chegar. Então, é esse o resuminho. Então, assim, seu foco atualmente qual é? Então, o meu foco, assim, master, se você perguntar se hoje você pudesse escolher o que você queria fazer da vida, eu queria ser promotora de justiça no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o meu foco. Foco, assim, é o sonho realizado. Mas eu também faço provas em outros estados e também faço provas da magistratura. Algumas provas da defensoria também. Mas se eu pudesse te falar bem especificamente qual é o meu foco, é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Entendi.
Estudando assim, quais foram os erros que você viu? Por exemplo, você fazia pouca questão, lia pouca lei. O que foi que você viu que você estava pecando bastante? Então, no começo, eu até vou pedir um espacinho para te falar. A primeira prova que eu fiz do TJ Minas Gerais, eu fui super bem. Então, eu tive o erro de pensar que ia ser mais fácil do que efetivamente é. Então, eu fui muito bem, eu fiquei bem pertinho do corte e achei assim, então não é tão difícil assim. Segunda prova foi TJ São Paulo, eu desci ladeira abaixo, assim, como se fosse um tobogã. Que aí eu aprendi que não era bem assim. Os erros que eu cometi, primeiro, na questão de estudo mesmo. Lei seca, realmente, eu, eu tinha muito... Porque é chato. A verdade é que eu acho chato estudar lei seca. É difícil, tem coisa que parece que você está lendo que não vai adiantar nada, que é um porre, mas são essas coisas que são um porre, que são chatas, que vão cair na sua prova, principalmente da primeira fase, né? Então, eu comecei a investir, e não faz muito tempo, tá? Eu comecei a investir em lei seca há pouco tempo, depois que eu realmente bati a cabeça, vi muita gente, conversei com muita gente, os meus amigos que passaram, outros professores, que realmente me mostraram a importância de ler lei seca. E fazer questões. Questões realmente também não dá para abrir mão, porque não adianta você ter todo o conhecimento e não saber aplicar diante da questão, que é o que a prova faz, né? Você tem todo o conhecimento, mas se você não souber fazer as questões, ver onde que tem as pegadinhas, analisar aquela, assim, se habituar com o tipo de linguagem que a prova usa, enfim, não fazer questões também é algo que eu pequei durante um tempo. Eu falava assim, não, eu vou pegar uma prova para resolver. Isso também é importante, porque o simulado ele é diferente da questão pelo seguinte, quando você pega um simulado, você simula todas, o certo é, né? Você simula todas as condições da prova que você puder, claro. Mas você pode contar tempo, você pode, enfim, tentar ficar quietinho mesmo como se você estivesse na sua sala, e isso faz muita diferença, principalmente no quesito tempo, para você saber que você tem que marcar o cartão, enfim. Eu tenho um amigo que é muito querido, é delegado, que ele me ensinou a importância dos simulados. Mas as questões também têm importância, porque não adianta você fazer o simulado sem saber a linguagem das questões, sem saber a malícia das questões, porque senão é a mesma coisa de você fazer uma prova sem estudar. Então, esses foram os meus erros. E o erro principal que eu cometi, eu sempre achava que era igual para todo mundo. A vida, o estudo, a matéria, como que ia assimilar. Eu sempre achava assim, não, tem uma receita de bolo que vai servir. E não existe isso. Eu demorei também para entender isso, e isso eu acho que sim, pior do que não ler lei seca e não fazer questões, foi o que mais me atrapalhou. Eu olhava muito para as pessoas, falava assim, fulano tem essa tática, então eu vou seguir essa tática, porque fulano tá indo bem. Não, esse curso aqui, ele falou que isso aqui é muito importante, então eu abandono o que o fulano falou, 2 semanas atrás eu estou fazendo, então assim, eu fui trocando de tática muitas vezes, tentando achar que para mim existia uma receita, só que a receita que existe para mim é minha, assim como, né, já que eu tenho esses pacientes, eu falo para todo mundo, você tem a sua própria receita, se veja como um bolo, o que dá certo para um não dá certo para outro. E não tem problema nenhum nisso. Eu não gosto de ver a videoaula. Se o outro gosta, se dá bem, que bom. Cada um tem até um estilo, né, de aprendizado, enfim. O pior de tudo foi ter me comparado e achado que o que dava certo para um tinha obrigatoriamente que dar certo para mim, e vice-versa também, né? O que às vezes não dá certo para o outro, dá certo para gente. Sim, eu acho que esse é o primeiro erro que a gente comete quando começa a estudar, né? A gente começa a seguir muita gente, faz assim, vou fazer. Daqui a uma semana você já mudou e quando você vem em um mês você fez 5 estratégias diferentes e não fez nada. Exatamente. E Também, não fez infelizmente, nada. caí nessa. Esse é que é o pior. Porque se você ainda acumulasse o que você fez nas 5 estratégias, tudo bem, mas você acaba não fazendo isso. Você, ao final de um mês das 5 estratégias, você fala assim, eu não absorvi nada. Sim. Então, Hoje em dia, como é que você faz revisão?
Então, revisão. Eu vou ser bem sincera. Hoje em dia, eu reviso meus cadernos de erro. Por quê? Nesse momento, eu tô com um estudo assim, um pouco deficiente, porque o trabalho está bem puxado, porque a própria situação de pandemia, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem para estudar. Tem dias que eu preciso, assim, eu tenho um cronograma e tal, mas eu consigo cumprir só metade dele. Então, para não ficar sem nada, eu leio os cadernos de erros. E por uma outra razão, eu, assim, aprendi que a matéria que eu tenho mais dificuldade, eu tenho que começá-la do zero de novo. Então, empresarial e tributário, que são duas matérias que eu tenho muita dificuldade, eu estou começando a fazer meu caderno como se eu estivesse aprendendo agora. Eu relutei para isso. Isso foi um outro erro que eu cometi. E conversando com algumas amigas, eu cheguei a essa conclusão. Eu tinha que parar para aprender desde o começo. Por quê? Porque às vezes na faculdade você não aprendeu direito, não te foi explicado de forma correta, ou de uma forma até não errada, mas da forma que não deu certo para mim, vamos supor. Então, ainda mais com essa troca de faculdade, eu tive aula metade com um professor, metade com outro, então eu sou muito boa em parte de falência, mas a parte de títulos de crédito foi uma negação. Então, eu resolvi que eu tinha que parar para aprender desde o começo, porque empresarial, tributário já me tiraram de prova, de zerar, de chegar lá e não acertar nenhuma questão, nenhuma vergonha de falar isso. Então, eu realmente peguei e falei, não, tenho que parar para aprender isso. E assim eu estou fazendo. Então, eu estou com um peso maior sobre essas matérias, por essa razão, né? Então, nas outras, além de ler a lei seca, eu leio no legislação destacada, que é mais fácil, eu leio os meus cadernos de erros também. Uhum. Comigo isso acontece com o processo civil, que na minha época de faculdade eu peguei os 2 primeiros processos civil código antigo e depois eu peguei o resto com código novo, então ficou bem difícil. E aí é uma matéria que eu dou atenção exclusiva, digamos assim. Todo dia eu estudo um pouco de processo civil. Eu peguei na faculdade toda o CPC antigo, né? Eu formei em 2011, então eu estudei na faculdade CPC de 73. E quando eu estava trabalhando já entrou o CPC 2015. Eu quase fiquei maluca, né? Faltou muito pouco, porque a gente caiu naquela assim, bom, agora entrou em vigor e aí a gente já está trabalhando nisso. Então, eu fiz um curso até com o Fabrício Bastos, que é promotor aqui no Rio, e estou até fazendo outro de novo de processo coletivo com ele. Mas, assim, realmente naquele momento foi mais para eu trabalhar, assim, foi mais uma ferramenta de trabalho do que só estudo, né? Naquele momento eu estava mais preocupada em adaptar tudo, né? Enfim, em me adaptar naquela nova realidade. Mas também é uma matéria que, como eu trabalho, eu tenho um pouco mais de facilidade porque eu leio muito mais. Mas é aquele negócio, a prática e o estudo e a prática são duas coisas diferentes, então o processo civil também eu tenho um pezinho ali de ter que aprender também um pouco mais. Assim, como foi que você foi percebendo sua evolução ao longo do tempo estudando? Olha, eu vou ser bem sincera para você. A última coisa que eu olho como evolução é nota de prova. Eu vou te explicar. As 3 últimas provas que eu fiz, por exemplo, eu estava num momento da minha vida muito difícil. Ano passado, eu fiquei internada 18 dias em setembro, porque eu tive uma infecção urinária muito forte que subiu para os rins. Bebam água, inclusive, eu sempre falo. Eu passei por uns outros problemas pessoais, então, assim, por exemplo, TJRJ, MPMG e TJMS foram provas que eu fiz, mas eu não contabilizo. Se eu contabilizar, eu sento e choro e falo, meu Deus do céu, não aprendi nada. Mas eu acho que é a maturidade de você olhar e reconhecer que você errou e que você acertar uma questão que você errava várias vezes, você vê uma pegadinha que você sempre caía, que você passa a não cair mais, você vê um simulado que você faz, que você tem uma nota melhor. Eu faço as rodadas do SEI também.
você ganha um elogio na discursiva de uma abordagem que você fez que o professor gosta. Isso aí é muito legal. Eu conto mais a minha evolução. Apesar de, claro, eu sei que para passar no concurso eu preciso da nota. Mas no último ano, acho que 2019 foi um ano assim para mim que eu morri e nasci de novo. Então, dali para frente, eu ia medir um pouco melhor o meu rendimento nessas provas que foram canceladas. Assim, canceladas não adiadas, né? Então, as provas do Sul, Santa Catarina e tal, que iam medir melhor, assim, a minha evolução quanto à nota. Mas evolução quanto a estudos, eu tento ver de outras formas, porque às vezes a prova não tá realmente ali. Você tem, vamos supor, um conhecimento, o exemplo de empresarial. Se cair numa prova só falência, eu posso gabaritar, como já aconteceu. Se cair mais títulos de crédito, eu posso zerar, como também já aconteceu. Isso não quer dizer que eu não sei nada de empresarial. Eu sei uma parte, mas preciso dar atenção à outra. Então, acho que, assim, por exemplo, os simulados servem para isso, as questões servem para isso. Outra coisa que eu comecei a fazer foi dividir a matéria em tópicos. Eu sou boa em contratos, não sou boa muito em sucessões. Então, isso não me faz uma pessoa ruim em direito civil. O que me incomodava muito no passado, porque eu falava assim, meu Deus, eu não sei nada de civil. Não, eu sei, mas eu não sei essa parte. Essa parte eu tenho que investir. Então, eu vejo mais a minha evolução no sentido de o dia a dia mesmo, no que eu estou vendo que estou ficando melhor. E o que eu posso melhorar, que realmente não está melhorando, né? Acontece também, como empresarial, títulos de crédito, negação, que eu fui atrás de uma outra tática. Tática essa, por exemplo, que eu não precisei usar para contratos em direito civil, porque eu era boa. Entendi. Você já está estudando para discursiva também, não é? Como é que você faz esse estudo? Então, eu estudo para discursiva primeiro porque a prova do MPRJ, ela começa discursiva. Ela não tem uma fase objetiva. Assim, é estranho mesmo. Muita gente não sabe. Mas o MPRJ só teve uma prova objetiva, acho que tem 10 anos. Foi uma só. Todas as outras provas no Rio de Janeiro já começam subjetivas, exceto a magistratura, porque o CNJ tem um provimento que regulamenta como serão de concurso a magistratura, as provas, né, no caso. Então, para mim é muito importante saber escrever uma prova, porque o MPRJ não vai me dar essa estratégia de objetivas. Como eu treino fazendo as rodadas do SEI. Assim, o curso deles regular do MP, eles têm tanto peças quanto discursivas. Então, a gente entrega as questões, né? O professor corrige e faz os apontamentos. Essa é a principal. E eu não deixo de estudar, entre aspas, trabalhando. Eu tento, em algumas peças que eu posso, eu tento me aproximar do que eu realmente necessito, e a minha chefe dá o aval dela, se tá bom, se não tá, o que poderia melhorar. Porque na prática, realmente, a gente é mais simples, a gente, né, mais direto, mas é basicamente isso, eu treino através do SEI. Assim, naqueles dias de desânimo, sabe? O que é que você costuma fazer? Eu tenho dois tipos deixa para outro dia. Eu tenho dois tipos de dia de desânimo. Aquele dia de desânimo que você só tá assim, com um pouco de ansiedade pelo futuro e desanimado porque você não sabe quanto tempo aquele futuro vai demorar a chegar. E nesses dias eu forço, porque é mais uma questão assim, um sentimento de medo de não chegar esse dia. Isso para mim, tá? Eu não tô, e nem tô igualando isso à ansiedade. Eu digo assim, nesse dia que eu me sinto mais desanimada, eu sinto que é um medo desse dia não chegar, de não conseguir alcançar. E nesse dia eu forço.
eu, sei lá, às vezes eu boto uma música um pouco antes, eu faço uma oração, eu me dou de presente alguma coisa gostosa para comer. Eu sei que não é certo, mas Ai, eu às também me vezes vem um dou. chocolatinho. Tem aqui, ó, do meu quarto, um pote de jujuba que está no fim. Vocês veem que o dia de desânimo está batendo um pouquinho forte. Mas nesses dias eu realmente forço, assim, não forçado, mas assim, eu tento falar para mim mesma que a razão do desânimo é essa e tento combater isso. Agora, tem dias que o desânimo é cansaço, é cabeça cheia, é cabeça em outro lugar, são outros problemas. Às vezes, por exemplo, eu tenho hérnia de disco. Acho que 95% dos concurseiros têm algum problema de coluna. Então, assim, aquele dia que a dor está resistente, ou um dia que você realmente está com a cabeça em outro lugar, em outra coisa, em uma situação que aconteceu, você está chateada, tá com raiva, enfim. Ou você está estafado. Nesse dia, a única coisa que eu faço por mim é não estudar. E falo isso, sim, com toda tranquilidade. Não estou falando para ninguém não estudar, não. Eu falo assim, veja qual é a fonte do seu desânimo. Se o seu desânimo for exaustão, for realmente cansaço, para. Porque se cobrar muito, leva a uma exaustão que depois não deixa você fazer nada. Eu sei porque eu já passei por isso. É, ah, é, se você rolar no Instagram lá no comecinho, até tem um post daquele estilo assim, estude enquanto eles dormem. Porque quando eu comecei eu achava que isso era certo. E hoje eu mudei o meu pensamento, por quê? Porque estude enquanto eles dormem me levou a ter hipertensão, me levou a ter ansiedade, me levou a ter crise de pânico, me levou a ter tudo isso e passar um tempo sem fazer nada. Então, hoje é o seguinte, se o desânimo eu tô com medo, no fim é aquele desânimo que vem de dentro, é um medo, é uma ansiedade, uma coisa, você senta, para, respira, tenta voltar para o presente e botar para frente. Agora, se é exaustão, se é cansaço, se é dor, se é problema, se é peso na cabeça mesmo, eu paro e falo, olha, hoje realmente eu não tenho condição de estudar. Vamos parar, amanhã a gente volta. A gente depois compensa num dia que, de repente, né, uma folga, a gente usa para compensar e vai dar certo, sabe? Não é igual dieta entre que o pessoal fala assim, eu vou engordar entre o Natal e o Ano Novo. Não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo que muda, é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal, que é a maioria do tempo. O estudo é a mesma coisa, para mim, né? É a mesma coisa. Não é o que você faz quando você para, é o que você faz quando você está continuando, quando você está na sua rotina. É claro que, por exemplo, não dá para se sentir exausta todo dia, porque, poxa, aí não tem como. Você tem que ter uma rotina, uma constância, até porque o estudo que funciona, ele tem uma rotina, ele tem uma constância. Não dá para você estudar um dia, parar 2 semanas e voltar. Se for necessário, óbvio, se for uma questão, né, muito séria, tudo bem, mas digo assim, né, essas questões do dia a dia mesmo. Então, se tem aquele dia que você sente que você precisa parar, pare, meu amigo. Não se ache o Rambo. Pare, descanse e volte no outro dia para você poder continuar. Entendi. O que foi que você aprendeu sobre você mesma ao estudar? Poxa, difícil essa, hein? Olha, o que eu aprendi sobre mim mesmo? Primeiro, eu vi que realmente é algo que eu quero da minha vida. Então, isso faz parte do meu sonho e do meu coração. Porque se eu não quisesse isso, eu já tinha largado para lá, porque não é fácil. Então, principalmente trabalhando e estudando, não que as pessoas que estudam, que não precisam trabalhar, tenham alguma facilidade. Eu acho até que a cobrança é maior da própria pessoa. Eu tô aqui estudando, meu Deus, e aí eu não tô vendo a vida e tal. Enfim, eu acho que para todo mundo, você tem que ter muita vontade no coração, porque é difícil, você tem que abrir mão de muita coisa, de outras coisas que você quer fazer, de tempo, de eventos, enfim, de várias coisas que são prazerosas para fazer algo que não é tão prazeroso. Eu
adoro quando o professor Enzo Basetti fala: estudar para concurso não é legal. Porque não é. Você tem um dia que você estuda assim feliz. Pô, essa matéria que eu gosto casou com as questões que eu resolvi super bem. Nesse dia você está feliz estudando para concurso. Mas o dia que você erra tudo, que você não está conseguindo ler, que a matéria não está entrando na sua cabeça, é ruim. E esse dia, infelizmente, se repete muito. Esse tipo de dia se repete muito. Então, assim, eu aprendi que isso é uma parte de mim que eu realmente quero muito isso. Eu aprendi que eu sou bem corajosa por querer isso e continuar. Porque eu já tive vários motivos para desistir. Vários resultados ruins, várias épocas da vida que foram difíceis, mesmo já estudando, né? Então, eu vi que eu sou bem corajosa, um pouco doida, mas bem corajosa também. E acho que o mais que eu aprendi estudando para concurso é que você concorre com você. Eu conheço pessoas que acham que assim, o mundo de concurso é muito competitivo. As pessoas veem os outros como concorrentes. Ah, mas você acha que não tem concorrência? Se são X vagas e X inscritos, é lógico que eles estão concorrendo com você. Eu não acho. Eu acho que as pessoas concorrem consigo mesmas. Porque 20 mil inscritos são 20 mil vidas totalmente diferentes. 20 mil pessoas que cada uma escolheu uma trajetória do concurso, cada uma que tem uma trajetória de vida, que tem um jeito de aprender, um jeito de ensinar, um jeito de viver, enfim. São 20 mil pessoas que são diferentes e que a única coisa que tem em comum naquele momento é estudar para concurso e estar ali fazendo aquela prova. Então, o que eu gosto de ver, na verdade, entre as pessoas é solidariedade. Eu acho muito melhor eu sentar com um amigo e falar assim: você me ajuda a entender essa matéria? Do que eu chegar e falar assim: se eu ensinar e ele aprender, ele vai saber e ele pode passar na minha frente. Se for a minha hora, se for a minha vaga, se eu me dedicar, também vai ter uma vaga para mim. Então, o que eu mais aprendi é isso: você concorre com você mesmo. É o mais importante. Porque quando você entende isso, você vê que depende de você, que depende do seu jeito e que as pessoas ao seu lado, porque você vai atrair esse tipo de pessoa, as pessoas do seu lado estão ali para te ajudar. Te ajudar com uma palavra, te ajudar com me resolve essa questão aqui, me ajudar assim de todas as formas. Eu já precisei de ajuda para ir fazer prova, porque cancelou hotel em cima da hora e tal, e eu já tive amiga para me abrigar. Se essa amiga pensasse assim, ela ia falar assim: menos uma concorrente, ela não vem, beleza. Eu já tive ajuda de todas as formas. Eu já tive ajuda com material, com livro. Eu já passei alguns períodos assim um pouco difíceis que assim a amiga falou assim: não, pode ir, vamos lá, eu pago o hotel, depois você me dá, depois no outro você paga. Eu já tive esse tipo de ajuda. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, assim, quando você vê a rede de pessoas boas que está se fazendo ao seu redor, é porque você entendeu tudo, porque você está vendo dessa forma. Foi uma das coisas mais estranhas para mim, porque eu pensava que era um mundo que ia só ter competição. E aí, quando eu criei o Instagram e que eu vi as pessoas ajudando umas às outras, nossa, para mim, fez todo sentido. Realmente eu quero ser servidora e quero ser servidora com essas pessoas. Exatamente, porque é isso. Você pensa o seguinte: você vai ser uma magistrada, uma promotora, uma defensora, uma procuradora, uma servidora, um técnico, analista, porque todo mundo faz parte da mesma engrenagem. Não existe, não, mas é menos, é mais. Gente, o promotor sem um servidor, ele não funciona. O magistrado sem um cartório não funciona. Então, assim, eu não acho nenhuma. Você estuda para concurso. Todo mundo que está estudando vai ser servidor público. Esse sim é a grande questão. Todos estão como servidores públicos. E a pessoa que acha que ela está competindo, que ela está não sei o quê, ela tem uma gana de ganhar algo que não é um prêmio. Você está ali para servir as pessoas. Você está ali para fazer o seu melhor
para que a justiça funcione, para que as coisas funcionem, enfim, por exemplo, a gente na tutela coletiva, eu digo a gente porque a minha promotora é uma pessoa muito querida, que ela me inclui realmente no trabalho. Então, assim, a gente vê tanta coisa que a gente pode fazer funcionar, e se a gente estiver ocupado em ser, não, porque eu sou tal coisa. Não, gente. Ela é uma pessoa, assim, que ela tem diálogo com todo tipo de pessoa. Ela é a pessoa que eu falo que eu quero ser. Ela tem o diálogo com todo tipo de pessoa, ela procura resolver o problema, ela se coloca ali à disposição. Ela realmente tem um coração de servidora pública. E é isso que eu quero. E é isso que eu tento ser desde já, porque, bem ou mal, mesmo comissionada, eu já sou uma servidora pública. Então, é isso, é tentar servir as pessoas, ser útil para as pessoas naquilo que te cabe. Então, por que eu não ser como concurseira também, né? Eu faço essa função no MP, mas por que não ser assim como concurseira? Se eu posso divulgar alguma coisa ou ajudar alguém a arrumar algum hotel. Quando eu fiz a primeira prova, eu não conhecia ninguém. Quantidade de erros que eu cometi, o dinheiro que eu gastei, assim, muito superior ao que eu realmente hoje gasto, porque hoje a gente tem o grupo do Uber, o grupo do hotel, o grupo do restaurante, né? Assim, aquela galera que vai junto. Fora que a companhia das pessoas, para mim, é uma coisa maravilhosa. Eu tô sofrendo com essa pandemia porque eu sou aquela pessoa que chega, abraça, beija, aperta, e eu não tô podendo fazer isso com ninguém. Mas os pós-prova que me aguardem, porque quando tudo isso acabar, eu vou sair abraçando todo mundo. Mas é isso, é essa rede de solidariedade em todas as questões. Às vezes, quando a gente fala solidariedade, parece assim aquela coisa assim que precisa de um evento, mas não. Você rachar o Uber com uma pessoa, você rachar uma pizza, conversando ali, você fala assim, lê essa parte aqui que eu não tô lendo, dividiu de zero direito da revisão, fala, fulano, pode ir lendo aqui e tal. Isso tudo é solidariedade, isso tudo é, assim, é uma engrenagem muito boa de ser concurseiro. Porque você acha pessoas de um coração tão bom que você fala assim, cara, tem jeito esse mundo. Porque quando essas pessoas chegarem lá, elas vão ser exatamente assim. Vão fazer um trabalho maravilhoso. E assim, eu vou fazer parte disso também, dessa geração que tá a fim de mudar as coisas e fazer as coisas boas. Por último, como esse é um quadro que é de concurseiro para concurseiro, então deixe uma mensagem da Concurdiva para os outros concurseiros. Olha, eu li uma frase hoje e eu vou até fazer um post dela amanhã, mas eu vou fazer minha mensagem em cima dessa frase que é de um poeta que eu gosto muito. Anos de tentativas antecedem a sorte de um só momento. Essa é a frase. Não desista porque uma tentativa não deu certo. Parece muito clichê, gente, mas eu não comecei a estudar no passado, não. Já tem um tempo que eu estou estudando. Já teve uma pá de prova que eu não fui bem. E ainda que eu fui bem, não fui bem o suficiente para passar. Mas acreditem, o momento chega. E no momento que chegar, eu tenho certeza que todas as outras provas vão ser um grãozinho de areia perto da alegria e da satisfação de ter chegado onde eu queria. Então, assim, essa frase me chamou muita atenção, porque a gente sempre olha, né, a posse daqueles que chegaram lá e fala assim, meu Deus, esse momento. E eu tenho certeza que nesse momento cada um pensou em cada coisa que teve que deixar de lado, em cada coisa que teve que ser adiada, ou que não deu para fazer, ou nas lágrimas, nas dores de coluna, nos omeprazol que tomou para o estômago. Todo mundo teve uma trajetória até ali. Não desfaça da sua. Você está sendo preparado para ser a pessoa que você precisa ser como servidor público. Eu falo isso porque eu podia ter sido servidora pública em 2011 quando eu perdi no TAF. Mas eu aprendi muito nesses 9 anos. Hoje, eu passei por situações, eu vi situações, eu trabalhei com pessoas que me ensinaram muito sobre o serviço público, muito sobre
ter nas mãos decisões que afetam a vida de pessoas. Então, a gente também é preparado, não só lendo lei, mas a gente como ser humano também é preparado. Então, a sua hora vai chegar. E nesse momento que chegar, você vai lembrar dos anos de tentativa que antecederam a sorte desse momento, do momento da sua posse, do momento que você vai dizer, eu consegui. Então, aquele outro clichê, só não chega lá quem desiste. E nós não estamos aqui para desistir. Verdade. É aquela coisa, né? A sorte tem um pouco de sorte sim, mas se você não tá pronto quando a sorte chega, ela vai passar batida. Então, Exatamente. tem que trabalhar até lá. Ai, Ju, muito É a obrigada. soma de muita coisa. Oh, eu que Agradeço. agradeço, querida, que assim, que as pessoas que escutem isso tenham muita fé em si mesmas, que vejam que não é fácil para ninguém. Às vezes a gente pode olhar alguém e falar assim, nossa, mas para fulano é fácil. Calça o sapato de fulano, porque às vezes o fulano ele não demonstra a dificuldade que ele tem. Cada um é cada um, mas todos nós podemos chegar lá. Então, que as pessoas que possam escutar essa mensagem tenham fé em si mesmos, fé que podem conseguir, fé em Deus. Eu tenho essa crença, né? Respeito todas, mas eu tenho a minha fé em Deus muito forte. E eu sei que o momento de todo mundo pode chegar se a gente trabalhar para isso. Lembrando que nós somos seres humanos, então temos que trabalhar e descansar. O descanso também faz parte. A gentileza consigo mesmo faz parte do processo. Às vezes a gente é muito gentil com alguém, a gente tem palavras bonitas para falar com alguém, mas a gente esquece que a gente também merece essas palavras. Então, tenham fé, sejam gentis e não desistam. Obrigada, Ju. Beijo. Beijo.